Agora sim, é oficial torcedor vascaíno. Thiago Mendes está confirmado como o mais novo reforço do Vasco da Gama e o anúncio veio logo após a chegada do jogador ao Rio de Janeiro, por volta das 9 horas da noite de ontem. Assim que desembarcou, o volante já recebeu das mãos da assessoria do clube a camisa que vai defender nos próximos anos o número 23. O clima foi de festa e muita expectativa no aeroporto, com torcedores recepcionando o atleta e imprensa marcando presença para registrar os primeiros passos de Thiago como jogador do Gigante da Colina. A diretoria agiu rápido nas redes sociais e publicou oficialmente a chegada do reforço, deixando claro que ele assinou um pré-contrato com validade até o fim de 2027, dependendo apenas dos exames médicos para ter o contrato definitivo assinado. E esses exames já estão marcados para esta quarta-feira, com todo o protocolo previsto para garantir que Thiago Mendes esteja em plenas condições físicas. A expectativa dentro do clube é extremamente positiva e tudo indica que os testes serão apenas uma formalidade antes do anúncio completo, com foto oficial coletiva de imprensa e apresentação ao torcedor. Vale lembrar que o volante experiente e com passagem marcante no futebol europeu chega com moral alta e com a missão de ser titular absoluto nesse novo momento do Vasco. A comissão técnica, inclusive, acredita que sua presença trará mais equilíbrio ao meio de campo que tem oscilado bastante nesta temporada. Mas calma aí, torcedor! Apesar da empolgação, Thiago Mendes foi bem claro ao ser questionado sobre uma possível estreia já neste fim de semana contra o Botafogo. Ele admitiu que ainda não está 100% fisicamente e por isso não deve estar à disposição do técnico Fernando Diniz, nem para o clássico de sábado, nem para o duelo da próxima terça-feira contra o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. A previsão mais realista é que ele esteja apto para o jogo de volta dos playoffs da competição continental no dia 22 de julho em São Januário. Um reforço de peso que pode ser essencial nesse momento decisivo da temporada, principalmente, levando em consideração a maratona de jogos que o clube vai enfrentar nos próximos dias. E falando em reforços, o torcedor pode se animar ainda mais porque o Vasco não vai parar por aí. A diretoria segue ativa no mercado em busca de mais peças para fortalecer o elenco, principalmente no setor ofensivo. O nome do momento nos bastidores é ponta. Isso mesmo, o Vasco quer um jogador de velocidade que atue pelas extremidades do campo e possa oferecer mais profundidade e agressividade ao ataque. Nomes como Alan Minda e André Gomes estão sendo monitorados de perto. As negociações seguem em andamento, mas tudo indica que nenhum desses jogadores será anunciado nesta semana. A diretoria adota uma postura cautelosa, afinal, a ideia não é trazer qualquer um só para compor o grupo, e sim contratar alguém com capacidade real de assumir a titularidade e fazer a diferença. O diretor executivo Edmar Lopes está liderando pessoalmente essas conversas e trata a próxima contratação como estratégica. Ele sabe que com a chegada de Thiago Mendes, o foco agora precisa ser no ataque e o clube tem mantido conversas com diversos empresários e clubes em busca do nome ideal. E essa movimentação do mercado pode ganhar ainda mais força com uma notícia excelente para o caixa do Vasco: dinheiro inesperado está prestes a entrar nos cofres do clube. Estamos falando de mais de 26 milhões de reais oriundos de negociações envolvendo dois atletas formados em São Januário que hoje já não fazem mais parte do elenco, mas continuam gerando retorno financeiro graças a acordos prévios e ao mecanismo de solidariedade da FIFA. O primeiro caso é o de Gabriel Peck, que está na mira do Palmeiras. O clube paulista já teria sinal verde para apresentar uma proposta oficial ao Los Angeles Galaxy, clube atual do atacante. Caso essa negociação seja concretizada e o valor pedido pelos norte-americanos seja atendido, o Vasco deve embolsar aproximadamente 3 milhões de dólares, o que dá algo em torno de 16 milhões de reais. E não para por aí, porque o nome de Douglas Luiz também reaparece em pauta. O meio-campista hoje na Juventus da Itália está de saída do clube italiano, que não pretende mantê-lo para a próxima temporada. A pedida para liberá-lo gira em torno de 35 milhões de euros, o equivalente a mais de 220 milhões de reais.
Neste caso, o Vasco entra com direito a 5% do valor total da transação por ter sido o clube formador do atleta. Isso significa mais 11 milhões de reais a caminho do caixa vascaíno. E é exatamente essa grana que pode ser decisiva na busca pelo ponta dos sonhos. O dinheiro não estava no planejamento inicial, mas caiu como uma luva. Com esse reforço financeiro inesperado, o clube pode ousar um pouco mais aumentar as ofertas e disputar em pé de igualdade com outros clubes do Brasil e até do exterior por nomes de peso. Enquanto isso, nos bastidores, outro nome voltou a circular com força: Matias Rojas. O meia paraguaio que já esteve na mira do Vasco em 2023, quando ainda defendia o Racing da Argentina, rescindiu o contrato com o River Plate e está livre no mercado. O interesse do Vasco na época foi real, mas a negociação acabou não avançando. Agora, com a nova janela aberta e o jogador disponível, pode ser a oportunidade perfeita para retomar essa conversa. Rojas é um camisa 10 clássico com boa visão de jogo, chute forte de fora da área e capacidade de decidir partidas. Além disso, seu salário está dentro da realidade do clube e não exigiria uma grande quantia para a contratação, já que ele está sem clube. O setor de meio campo segue sendo uma preocupação para o Vasco e mesmo com a chegada de Thiago Mendes, há espaço para mais reforços. Gabriel Pirani é outro nome cogitado, mas Rojas, pela experiência internacional e qualidade técnica, poderia ser uma adição de peso. O Vasco monitora a situação de perto e estuda os números com cuidado. Com a possível entrada dos 26 milhões, a diretoria vê margem para fazer pelo menos mais uma contratação de impacto nesta janela, e Rojas aparece como uma oportunidade de mercado que não pode ser ignorada. Agora, voltando um pouco, para o cenário fora das quatro linhas, uma fala recente chamou a atenção da torcida vascaína. Foi o comentário do jornalista André Rizek em entrevista durante a cobertura da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Ele destacou a força da torcida do Vasco e como o clube sempre gera repercussão mesmo em momentos difíceis. Para ele é impossível ignorar um gigante como o Vasco, que atrai audiência e interesse e movimenta a mídia diariamente. Rizek fez questão de ressaltar que gostaria de noticiar um Vasco mais estruturado, competitivo, brigando por títulos e não apenas gerando manchetes por conta de crises internas ou dificuldades financeiras. Ele também falou sobre a presidência de Pedrinho e como é natural que o comentarista e o dirigente ajam de formas diferentes. Destacou que, embora seja amigo pessoal do atual presidente do clube, entende que algumas decisões podem ser debatidas, mas reconhece que Pedrinho teve coragem e atitude para tomar frente de uma situação complexa e, segundo ele, salvar o clube de um caminho perigoso. Essas palavras ecoaram forte entre os torcedores, principalmente por virem de um jornalista com grande alcance e respeito no meio esportivo. E esse apoio público à atual gestão pode ser um combustível importante para a diretoria seguir firme em seu projeto de reconstrução. O momento ainda é delicado, é verdade, mas a movimentação no mercado, o retorno financeiro inesperado e o apoio da torcida indicam que o Vasco está reencontrando seu rumo. A chegada de Thiago Mendes pode ser o início de uma nova fase com o clube se tornando novamente competitivo e buscando resultados concretos. Ainda há muito trabalho pela frente, mas os primeiros passos já foram dados. Com a estreia de Thiago prevista para o dia 22 de julho e a busca ativa por reforços ofensivos, o torcedor tem motivos para sonhar. As próximas semanas prometem ser intensas em São Januário, com partidas decisivas e negociações importantes em andamento. A diretoria sabe da responsabilidade que tem nas mãos e trabalha para entregar ao técnico Fernando Diniz um elenco mais equilibrado com peças que realmente possam fazer a diferença. Se tudo caminhar como o esperado, o Vasco pode fechar esta janela com pelo menos 3 reforços de peso, Thiago Mendes no meio, um ponta veloz e quem sabe Matias Rojas no setor criativo. Com esse trio, o time muda de patamar e entra forte para a sequência da temporada, que ainda reserva confrontos decisivos, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana. É hora de manter o foco, seguir pressionando os adversários e mostrar que o Vasco voltou a pensar grande. E se tem uma certeza no meio disso tudo, é que notícia sobre o Vasco nunca vai faltar. O clube está mais vivo do que nunca movimentando. O mercado atraindo olhares e alimentando a esperança do seu torcedor.
A bola vai rolar e o Cruz Maltino quer ser protagonista. E aí, torcedor, gostou da chegada de Thiago Mendes? Acha que o Vasco deve investir em Matias Rojas? Está confiante com os reforços que podem pintar? A conversa está só começando e as próximas horas prometem. Vamos que vamos, porque o gigante está acordando de vez. E enquanto o Vasco da Gama segue trabalhando forte nos bastidores para anunciar seus próximos reforços, os torcedores continuam em expectativa alta por novidades que possam realmente transformar o time em campo. A diretoria, mesmo pressionada por resultados e cobrança da torcida, não tem agido com desespero. Pelo contrário, o movimento nos bastidores tem sido calculado com foco em trazer atletas que cheguem para jogar, para vestir a camisa e fazer diferença desde o primeiro minuto. E isso passa diretamente pela escolha do próximo ponta, que será sem dúvida a peça mais aguardada desta janela. Edmar Lopes e sua equipe de análise de mercado têm feito um mapeamento extenso, analisando nomes na América do Sul e Europa e até nos Estados Unidos. A ordem é clara, não se pode errar. O Vasco, que já vinha estudando a contratação de jogadores para os lados do campo desde antes da abertura da janela, entende que esse é um setor onde o time tem produzido pouco. Falta agressividade, falta profundidade, falta aquele jogador que pega a bola e parte para cima. Com a chegada de Thiago Mendes fortalecendo a parte central do campo, é urgente agora encontrar quem possa abrir espaços, quebrar linhas e fazer a diferença no terço final. É essa figura que a torcida tanto pede e é esse perfil que a diretoria está buscando com lupa. A grana que está entrando nos cofres vinda das possíveis vendas de Gabriel Peck e da porcentagem de Douglas Luiz permite que o clube suba um pouco o sarrafo e olhe com mais atenção para nomes de mercado que até semanas atrás pareciam fora do alcance. Mas não é só o setor ofensivo que pode receber novidades. O nome de Matias Rojas, como já citado anteriormente, ganha força nos corredores de São Januário. E não é apenas por ele estar livre no mercado. Rojas é um jogador que já foi monitorado anteriormente, agrada à comissão técnica e tem o perfil de meia cerebral que o Vasco ainda carece. A saída de Payet, somada à inconsistência de outros nomes, deixou um vácuo criativo no setor e o clube sabe que não adianta trazer apenas um carregador de bola. É preciso alguém que pense o jogo. E com Rojas livre, sem custos de transferência e com um salário dentro da realidade vascaína, a equação começa a fazer sentido. Claro que outras equipes também estão de olho, mas o Vasco larga com uma vantagem, já conhece o jogador, já tentou antes e sabe onde pode chegar para convencê-lo. Internamente existe a avaliação de que o clube precisa reforçar também o seu banco de reservas com qualidade. As últimas rodadas mostraram que quando o time titular não resolve o banco, não tem conseguido oferecer soluções. É algo que preocupa a comissão técnica e tem sido motivo de reuniões constantes com a diretoria. Há também uma preocupação especial com as lesões que vêm atrapalhando a sequência de alguns jogadores importantes. Por isso, a ideia é montar um elenco mais equilibrado com pelo menos 2 boas opções por posição e que permita ao treinador mudar o jogo com as peças certas. Esse equilíbrio passa por reforços pontuais, mas com capacidade real de competir em alto nível. E se fora de campo a movimentação é intensa dentro dele, o clima também é de decisão. O Vasco tem pela frente uma sequência dura de jogos, começando com o clássico contra o Botafogo, no fim de semana seguido pelo confronto contra o Independiente Del Valle na terça-feira, depois Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e na sequência o jogo de volta contra os equatorianos, que será em São Januário. Cada uma dessas partidas tem um peso imenso na temporada do clube. No Campeonato Brasileiro, o time precisa desesperadamente de pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Já na Copa Sul-Americana, há a chance real de avançar às oitavas de final e manter vivo o sonho do título continental. É por isso que a diretoria corre contra o tempo para regularizar reforços e entregar à comissão técnica o elenco mais forte possível. Fernando Diniz, inclusive, já começou a adaptar seu estilo de jogo à nova realidade do grupo. Com a chegada de Thiago Mendes, o treinador espera ganhar mais solidez defensiva e, com isso, liberar os homens de frente para atuarem com mais liberdade. O volante, que tem como característica principal o controle do meio-campo e a boa saída de bola, será essencial para organizar o setor e diminuir a pressão sobre a defesa.
É a famosa sustentação que o time vinha precisando para conseguir avançar com mais consistência e manter a posse de bola em zonas ofensivas. Além disso, Diniz confia que Thiago pode ser um líder dentro de campo, ajudando os mais jovens e organizando o time nos momentos mais tensos das partidas. O ambiente em São Januário é de reconstrução e, embora os resultados ainda não tenham sido os esperados, o torcedor tem se mantido presente. A média de público nos jogos em casa continua alta e a conexão entre arquibancada e time segue viva. A chegada de reforços como Thiago Mendes reacende a esperança, mostra que há planejamento e que o clube está dando sinais de que quer voltar a ser protagonista. O próprio presidente Pedrinho tem reforçado em entrevistas que o projeto é de médio e longo prazo e que os primeiros meses foram de ajuste, análise e correções. Agora, com mais conhecimento de causa e mais segurança nas decisões, a ideia é acelerar o processo de fortalecimento do elenco e consolidar o Vasco como uma equipe competitiva no cenário nacional e internacional. E nesse cenário, a atuação de Edmar Lopes tem sido elogiada internamente. O diretor executivo é visto como um profissional discreto, mas eficiente. Ele tem uma rede de contatos extensa, conhece o mercado sul-americano como poucos e tem conseguido conduzir as negociações de forma responsável, sem estourar orçamentos e mantendo o clube dentro de uma lógica financeira coerente. A diretoria entende que, diferente de outros anos, o Vasco não pode mais errar em contratações. Cada reforço precisa entregar rendimento imediato e, por isso, nomes de aposta estão sendo analisados com muito mais critério. O foco é em jogadores prontos que cheguem, vistam a camisa e resolvam. Além disso, a relação com o mercado internacional vem sendo fortalecida. Empresários de diversas partes do mundo já enxergam o Vasco com mais respeito após a reestruturação financeira promovida pela SAF. Isso tem facilitado conversas e aproximações, como no caso do próprio Gabriel Peck, que despertou interesse de clubes europeus e agora é alvo direto do Palmeiras. Mesmo não estando mais no clube, Gabriel segue rendendo frutos ao Vasco, e isso reforça a importância de formar bem, vender certo e manter percentuais estratégicos. A base vascaína, inclusive, continua sendo um dos maiores ativos do clube e há um projeto interno de valorização ainda maior desse setor. E voltando ao caso Douglas Luiz, o torcedor precisa entender o impacto disso. O jogador hoje valorizado no mercado europeu pode ser o responsável por injetar uma quantia considerável nos cofres do clube apenas pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. São mais de 11 milhões de reais que entrariam de forma direta e poderiam ser usados imediatamente na janela. Esse tipo de receita não recorrente é fundamental em momentos como este, onde cada reforço precisa ser cirúrgico, e a diretoria, que tem sido conservadora nos gastos, vê nesse montante a chance de dar um salto qualitativo na montagem do elenco. Enquanto isso, no campo político, a estabilidade institucional tem sido um ponto positivo. Apesar de toda a pressão, ruídos e discussões em torno da SAF, o clube vive um momento de maior harmonia e isso tem refletido no dia a dia do futebol. Pedrinho tem se mantido firme, evitando polêmicas e concentrando forças na reestruturação. O discurso tem sido claro, é hora de reconstruir o Vasco com responsabilidade. Isso significa evitar contratações por impulso, manter os pés no chão e valorizar o que o clube tem de melhor. A SAF ainda tem papel ativo nas decisões, mas o comando está nas mãos de quem conhece o clube por dentro e isso tem feito diferença. E como sempre acontece com o Vasco, tudo o que acontece no clube vira assunto nacional. A fala de André Rizek reforça isso. O jornalista destacou que o Vasco é pauta constante, tem torcida engajada e gera audiência como poucos. Ele afirmou que gostaria de ver um Vasco forte, brigando por títulos, com planejamento e competitividade. E é justamente esse o caminho que está sendo traçado. O Cruz Maltino, mesmo com todas as dificuldades, continua sendo gigante. E esse gigantismo é sustentado pela sua gente, por sua torcida, pela história construída ao longo dos anos. O momento é de virar a chave. Deixar para trás as incertezas e olhar para frente com confiança. Os reforços estão chegando, o dinheiro está entrando e o elenco começa a ganhar uma nova cara. A comissão técnica, agora com mais peças e disposição, poderá trabalhar com mais opções e montar um time mais competitivo.
A diretoria, por sua vez, segue atenta ao mercado buscando as últimas oportunidades que ainda podem pintar nesta janela. E a torcida, como sempre, será o combustível para empurrar o time nos momentos decisivos. A fase exige entrega, exige união, exige inteligência nas decisões. Mas, acima de tudo, exige coragem para acreditar que é possível. O Vasco está se movimentando, está se reestruturando e quer voltar a brigar na parte de cima. O momento é de paciência, mas também de ambição. O Cruz Maltino tem história, tem camisa e tem torcida. Agora, com os reforços certos e a postura certa, pode muito bem escrever um novo capítulo nesta temporada que ainda tem muito por acontecer. O gigante está acordando e quando o Vasco acorda, ninguém consegue segurar. Antes de continuarmos já, te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A maior bomba do futebol carioca pode estar prestes a explodir e agitar de vez o cenário das arquibancadas do Rio de Janeiro. Rumores cada vez mais insistentes dão conta de que Pedro, um dos principais atacantes do Flamengo nos últimos anos, estaria prestes a rescindir seu contrato com o clube rubro-negro para se transferir para o Vasco da Gama, o maior rival do time da Gávea. A notícia, se confirmada, promete ser um verdadeiro terremoto no futebol carioca, mexendo não só com os torcedores, mas também com toda a dinâmica dos clássicos e das disputas estaduais e nacionais. Apesar de Pedro ter sido uma peça fundamental no Flamengo, tanto em conquistas quanto em jogos decisivos, fontes próximas ao jogador indicam que ele estaria insatisfeito com sua situação atual no clube. Alguns fatores, como a falta de garantias no time titular e negociações contratuais que não avançaram como esperado, podem ter pesado na decisão do atacante em buscar novos ares. O Vasco, que há tempos tenta se reerguer e montar um elenco competitivo, surge como uma possibilidade surpreendente, mas que pode fazer sentido dentro da estratégia do clube para recuperar protagonismo. A diretoria vascaína estaria acelerando as conversas para tentar fechar o acordo com Pedro, que apesar de ainda estar sob contrato com o Flamengo, teria demonstrado interesse em ouvir propostas. Fontes dentro dos bastidores afirmam que a rescisão amigável pode ser negociada para facilitar a transferência, evitando uma guerra judicial ou uma saída conturbada que prejudique ambas as partes. Já do lado flamenguista, o silêncio é a tônica, mas a pressão da torcida e a movimentação do mercado podem indicar que algo realmente está em andamento. Essa possível transferência representa não apenas uma troca de clubes, mas uma verdadeira reviravolta na rivalidade entre Flamengo e Vasco, clubes que protagonizam um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. A chegada de um jogador do porte de Pedro ao Vasco poderia inflamar ainda mais essa rivalidade, motivando o time Cruz Maltino a buscar voos mais altos e ao mesmo tempo provocando uma reação imediata dos rubro-negros para não perder o controle do domínio regional. O rumor também levanta questões sobre os rumos que o Flamengo pretende tomar no mercado e quais seriam as alternativas para substituir um jogador que, apesar dos altos e baixos, sempre foi uma referência dentro do elenco. Para o Vasco, além do impacto esportivo, a contratação de Pedro representaria um grande impulso para a moral do time e para a relação com a torcida, que vive momentos de ansiedade e expectativa para ver o clube voltar a brilhar. Em meio a esse cenário cheio de possibilidades, os torcedores dos dois lados seguem atentos a cada movimentação, cada palavra de dirigentes e, claro, cada pista que possa indicar o desfecho dessa novela, que promete ser uma das maiores do futebol carioca nos últimos tempos. A pergunta que fica no ar é: será que Pedro vai mesmo trocar a camisa rubro-negra pela Cruz de Malta e protagonizar o maior choque de rivalidade da história recente? Enquanto a resposta não chega, o burburinho só aumenta, alimentando sonhos, apostas e especulações para o futuro próximo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia. Nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!